Jesus agiu prontamente para impedir que a adoração pura no templo fosse contaminada. Como podemos imitar o exemplo de Jesus? O irmão Antônio Carvalho, membro da comissão de filial, vai responder a essa pergunta no discurso "Tirem estas coisas daqui". Vamos dar atenção ao irmão Antônio Carvalho. Vamos começar ao assistir em outro trecho do vídeo, a história e o ministério de Jesus. E vamos ver que lições aprendemos depois. Aproximava-se então a Páscoa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ele encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas. E também encontrou os cambistas nos seus assentos. Não dá. Obrigado, pode... Esse é o valor, é isso que vocês têm que pagar. Assim, depois de fazer um chicote de cordas, ele expulsou a todos do templo com as ovelhas e os bois. E também espalhou as moedas dos cambistas. E derrubou as suas mesas. E disse aos que vendiam as pombas: Tirem essas coisas daqui! Parem de fazer da casa do meu pai uma casa de comércio! Seus discípulos se lembraram de que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. A reação de Jesus foi bem forte, não foi? Mas por quê? Por que isso aconteceu? Os comerciantes estavam vendendo animais para sacrifícios e foi permitido pela lei para comprassem e vendessem essas coisas. Mas havia dois problemas. O primeiro tinha que ver com alguns comerciantes, pelo visto, estavam cobrando demais. E estava fazendo coisas de maneira errada, cobrando preços muito altos. E também eles realizavam essa atividade gananciosa lá no templo, bem provável no pátio externo do templo. Agora, tornando o templo como algo comercial, irritava Jesus. Ele ficou bem chateado, porque não foi nada apropriado. Por isso, Jesus tomou ação imediata. Vamos ler o trecho na Bíblia aqui, em João, capítulo 2. Já foi mencionado esta tarde, mas agora vamos destacar a ação de Jesus. João, capítulo 2, versículos 15 e 16. Assim, depois de fazer um chicote de cordas, expulsou a todos do templo, com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e derrubou as suas mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirem essas coisas daqui, pare de fazer da casa do meu pai uma casa de comércio. Que zelo pela casa de Jeová. E como foi mencionado, esse foi um cumprimento da profecia em Salmo 69. Vemos essas palavras no fim do versículo 17, que zelo pela tua casa me consumirá. Foi arriscado para Jesus. Os líderes religiosos estavam ganhando lucro. E Jesus poderia ser morto por causa disso. Mas Jesus pensava como Jeová. E por isso ele agiu dessa forma. Jeová odeia ver adoração pura contaminada. E Jesus adotou esse mesmo pensamento.
Realmente não foi difícil saber quais são os pensamentos de Jeová. Os profetas e a lei foi bem claro. Vamos ver um exemplo. Isaías 20, capítulo 27. Isaías, capítulo 27. E note como Jeová encarava o povo de Israel. Em versículo 2, na última parte, Jeová chama esta nação santa uma plantação de uvas que produz vinho. Uma plantação especial, dedicada para Jeová e seu serviço. E como Jeová estava cuidando dessa propriedade especial. Versículo 3. Eu, Jeová, cuido dela. Eu a rego a todo instante. Cuido dela dia e noite, para que ninguém lhe faça dano. Jeová estava cuidando 24 horas por dia. Essa nação especial. Mas se alguém tentasse fazer alguma coisa contra essa nação de Israel, essa adoração pura, o que Jeová faria? Fim do versículo 4. Pisarei neles e os queimarei juntos. Dá para entender os sentimentos de Jeová. Pense sobre o seguinte: um membro da sua família, como uma pessoa mal intencionada, quer prejudicar. Você está ouvindo isso? Será que você vai ficar relaxado? Vai acontecer, talvez sim, talvez não. Não, você quer proteger a sua família. Vai fazer qualquer coisa possível. Jeová sente isso ainda mais quando fala sobre seu povo servindo ele completamente. Ele leva a sério qualquer contaminação da adoração pura. Ele usa Jesus e os santos anjos para proteger seu povo. Mas será que muita coisa mudou? Isaías, essa foi muito tempo atrás. E no tempo de Jesus, quase 2000 anos atrás. Será que Jeová mudou com esses sentimentos de proteger seu povo? Temos a lembrar que Jeová fez um arranjo especial para a adoração pura. Esse arranjo especial é chamado seu grande templo espiritual. Esse templo continua até hoje. E amanhã, no último discurso, vamos ouvir muito sobre esse grande templo espiritual de Jeová. Não é um templo literal, mas um arranjo especial que nos ajuda a servir Jeová de pleno coração e de modo puro. Os ungidos estão servindo no pátio interno. Nós, de grande multidão, no pátio externo desse grande templo espiritual de Jeová. E tudo isso é baseado no sacrifício de Jesus Cristo. Agora, pense sobre o seguinte: se Jeová fez tantas coisas para estabelecer esse grande templo espiritual, baseado no precioso sacrifício de seu Filho, será que Jeová vai pensar que qualquer pessoa que quer danificar não tem problema? Não, Jeová leva a sério isso. Isso não mudou até hoje. Esse grande templo espiritual começou em 29 da Era Comum, quando Jesus foi batizado e ungido, e continua até hoje. E sabemos que Jesus também está muito interessado nisso. Em Apocalipse, capítulos 2 e 3, vemos as várias congregações. E Jesus estava observando claramente o que estava acontecendo nessas congregações específicas. Jeová elogiou as boas coisas, mas deu conselho forte sobre as coisas que deveriam ser corrigidas. Por isso nos encoraja muito que Jeová e Jesus estão prestando atenção a qualquer coisa que nós tentamos fazer no seu serviço. Cada vez esses pais estão cuidando de seus filhos, estudando, inculcando princípios bíblicos. Ninguém está vendo isso em casa, mas Jeová Jesus está vendo. Quando nós estamos preparando para as reuniões,
e nós damos um comentário. E os irmãos depois, que bom comentário. Você parece tão relaxado, a certa parte. E depois você pensa, eu estava tão nervoso de fazer essa coisa. Mas Jeová aprecia isso. Ele está vendo e entendendo os esforços que você está dando para servir a Ele. E imagine como Jeová Jesus está sentindo mesmo agora, olhando para todos nós, assistindo a este congresso para aplicar as coisas na nossa vida. Muito felizes. Por isso vale a pena continuar a fazer a nossa parte. Mas agora a pergunta pessoal. Como eu posso manter a adoração pura na minha vida e contribuir desse jeito para outros também? A resposta é certa e direta. Devemos ficar alertas a qualquer coisa que pode contaminar a adoração pura e fazer algo para corrigir. No vídeo a seguir, vamos ver 3 cenas. E nessas cenas, vamos ver se é possível identificar 3 situações em que a adoração pura pode ser contaminada. Vejamos. Eu gosto de me sentir bem. Deixa eu te ajudar a sair dessa cadeira, para poder ajudar outros e fazer algo por mim também. Ei, Bia, você arrasou hoje, hein? Obrigada. Vamos fazer bicicleta e depois ir pro campo? Vamos sim. Olha só. Eu achei um treino muito bom pra gente fazer semana que vem. Oi, meninas. O treino de hoje é pra definir o corpo e deixar os homens loucos. Que foi? Ela tem muito orgulho do corpo dela. Mas ela tem milhões de seguidores. Dá pra ver por quê. Ela chama atenção. O que tem de errado nisso? A gente tem o pão de cada dia. Tá pronto? Tô. E estamos conseguindo pagar nossas contas. Ô, filho. Mas um dinheirinho a mais ia fazer toda a diferença. Você gosta desse aqui? Gosto. Trabalhe de casa. Venda para sua família e amigos. Essa é uma boa ideia. E contando com todos os irmãos da congregação, a nossa família fica gigante. Esse trabalho é perfeito pra mim, né, filho? Aham. O jantar tá quase pronto. Beleza. Deixa eu só terminar de organizar as finanças da empresa. E deu pra pagar tudo? Deu, mas não sobrou quase nada. Sabe no que eu tava pensando? Naquele cliente novo que entrou. Você disse que eles estão com pressa e iam pagar em dinheiro, né? Disse, mas o que isso tem a ver? E se a gente aceitar o dinheiro, mas sem registrar, como saindo da empresa? Receber por fora? Os impostos foram tão altos ano passado. Olha o quanto íamos economizar. A gente não ia estar tão apertado. Será que esse dinheiro vai fazer alguma falta para o governo? Esse dinheiro não faria diferença para eles, mas faria muita diferença pra gente.
Os irmãos notaram como coisas tão simples, às vezes, podem surgir rapidamente, sutilmente, violando a adoração pura. Vamos identificar isso um pouco mais com 3 princípios bíblicos e 3 coisas que devemos rejeitar para ser servos puros perante Jeová. A primeira coisa que devemos rejeitar é impureza. Abra sua Bíblia comigo aqui em Efésios, capítulo 5. E vamos ver versículos 3 e 4. Efésios, capítulo 5, 3 e 4. A imoralidade sexual, todo tipo de impureza e a ganância não sejam nem mesmo mencionadas entre vocês, assim como é próprio de pessoas santas. Nem conduta vergonhosa, nem conversa tola, nem brincadeiras obscenas, coisas que não são apropriadas, mas em vez disso, deem graças. Aqui o apóstolo Paulo diz que devemos evitar todo tipo de impureza, que indica que impureza envolve muitas coisas, é bem abrangente. Agora, uma coisa que certamente é impura é pornografia. E imagens sexualmente provocantes que talvez não são classificadas como pornografia, mas têm o mesmo objetivo. Sexting, que significa enviar mensagens eróticas, fotos, vídeos imorais para outra pessoa. Participar em conversas obscenas, eróticas pela internet, piadas sujas. Tudo isso é impuro aos olhos de Jeová. E tudo pode começar com coisas aparentemente simples. Se lembra essa irmã lá na academia, jovem, fazendo as coisas? Cuidando da nossa saúde é excelente. Indo à academia em si não é nada errado. Mas quando estamos vendo, no caso dela, vários vídeos que é inclinado para dar tanta atenção ao corpo físico, isso começa a resultar em coisas impuras. A nossa mente fica violada com coisas. De fato, infelizmente, tem muitos irmãos, mesmo aqui no Brasil e em outros países, que ficaram envolvidos com pessoas do mundo nesse ambiente, porque dá muita atenção ao corpo físico. De novo, não está condenando a academia. É bem apropriado o nosso exercício. Não é uma desculpa para ficar no sofá. Okay? Mas temos de ter cuidado dessas coisas entrar sutilmente na nossa adoração a Jeová. Se nós temos uma fraqueza, alguma tentação de fazer algo errado, devemos lembrar das palavras: tiram essas coisas daqui. Rapidamente sai dessa situação. Antes disso, começar com raízes na nossa mente e coração. E se essas raízes comecem, devemos pedir ajuda, obviamente de Jeová primeiro, mas também dos anciãos na congregação, as publicações que têm artigos que podem nos ajudar a pensar como Jeová e Jesus Cristo. Será que isso vale a pena? Faz uma diferença? Note esse comentário de um irmão que estava lutando com pornografia por algum tempo, mas finalmente ficou livre por 1 ano. Depois desse ano, ele disse: finalmente eu voltei a sentir respeito próprio. Fazia muito tempo que eu não sentia isso. Consciência limpa. Vale a pena. Faz toda a diferença. Por isso, queremos fazer a nossa parte. Se estamos lutando, conseguindo, mas mesmo com dificuldade, parabéns. Isso significa estar lutando. Não desiste. Vamos continuar com a ajuda de Jeová. O segundo princípio tem a ver com desonestidade. Devemos rejeitar desonestidade. Desonestidade e mentiras são tão comuns neste mundo. Vamos ver esse princípio bíblico aqui em Hebreus, capítulo 13, versículo 18. Hebreus 13, versículo 18.
Continuem a orar por nós, pois estamos certos de que temos uma boa consciência, visto que queremos nos comportar honestamente em todas as coisas. Temos de nos comportar honestamente em todas as coisas. O que isso envolve? Obviamente envolve coisas que têm a ver com dinheiro. Lembra do casal que estava tentados de fazer alguma coisa sobre o que ele estava ganhando, recebendo dinheiro no negócio ao lado para não pagar os impostos. Isso não é honesto. E mesmo que isso pode ser difícil para um cristão, queremos manter a nossa adoração a Jeová pura, é mais valiosa de qualquer quantidade de dinheiro. Queremos ser honestos com nossos patrões, trabalhando o dia todo. Se nós somos patrão, devemos dar o que nós concordamos com os nossos empregados e freguesas. Se por acaso usamos métodos questionáveis e começamos a ver que isso não é apropriado para cristão, repete na nossa mente, tira essas coisas daqui, corrigir as coisas. Toma ação imediata, como Jesus fez. E outra área que é importante ser honesto é ao preencher formulários ou petições da organização. Quando alguém está fazendo uma petição, pode ser para Betel, pode ser para construção, pode ser mesmo pioneiro, qualquer coisa, tem muitas perguntas às vezes, perguntando sobre a nossa condição mental, emocional, física, espiritual e outras coisas. Às vezes podemos ser tentados a excluir certas coisas, pensando, mas os irmãos não vão me aceitar se eu coloco essa coisa. Seja honesto. Deixe os irmãos e o Espírito de Jeová agir. Isso é a melhor coisa para fazer. E dessa forma vamos deixar a adoração pura por ser honestos. E terceiro ponto, devemos rejeitar ganância. Nota que Jesus disse aqui em Lucas, capítulo 12, versículo 15. Lucas 12, 15. Então lhes disse: mantenham os olhos abertos e resguardem-se de todo tipo de ganância. Porque mesmo quando alguém tem abundância, sua vida não vem das coisas que possuem. No mundo, eles ligam felicidade com dinheiro e bens materiais. Mais bens, mais dinheiro, mais felicidade. O que Jesus disse? A nossa vida não resulta dessa abundância das coisas materiais. Em vez disso, evita ganância. A chave da felicidade é ter uma vida simples e colocando as coisas do reino no primeiro lugar. Uma situação sensível foi essa irmã, quando ela foi tentada com esse menino, encorajando ela um pouquinho, mas vendo a possibilidade de vender os produtos para os irmãos na congregação. Olha, isso é fantástico. Isso vai me ajudar no futuro. Devemos ter cuidado. Nunca devemos misturar negócios com a nossa fraternidade. Devemos ter muito cuidado com isso. Agora, o que aconteceu com essas três situações? Como os irmãos raciocinaram para tentar manter a adoração pura? Vamos ver no vídeo a seguir. Oi meninas, o treino de hoje é para definir o... Eu gosto muito dos treinos dela. Mas o jeito que ela fala e as roupas dela... a Sabrina tá certa. Ela tá querendo chamar a atenção de uma forma errada, usando o corpo dela. Será que eu quero mesmo deixar essas ideias entrarem no meu coração? Não tem nada de errado em querer cuidar da minha saúde. Mas preciso escolher melhor os vídeos que assisto e escolher aqueles que focam só no exercício físico. Vale a pena fazer isso para ter uma consciência limpa. Como
Como seria vender isso? Tem amostras grátis para todos vocês. Mas tá meio caro, né? É, mas você vai amar. E ainda vai ajudar a sua irmã. Esse é o seu. Meninas, tenho novidades. Venham conferir aqui perto do palco. Enviar. Me aproveitar dos irmãos para vender produtos não seria legal. Jeová quer que eu seja feliz. E Ele sempre vai me dar tudo o que eu preciso, sem que eu tenha que misturar o trabalho com a adoração a Ele. Sabe, amor, Jeová não espera que a gente seja perfeito, mas Ele espera que a gente seja honesto. Eu sei. É que é difícil ver os outros se dando bem e a gente aqui lutando. É mesmo. Não tem sido fácil, mas sempre tivemos o necessário. Não sei se esse dinheiro vai fazer falta para eles. O que eu sei é que temos que confiar em Jeová. Tem razão. Então vamos pagar tudo que o governo pede? Jeová realmente sempre cuidou de nós. Com certeza. E, acima de tudo, vamos agradá-lo e proteger nossa amizade com ele. Se formos honestos, jamais perderemos isso. Que bons exemplos que queremos imitar. E ao imitar esses exemplos e outros, realmente estamos imitando Jesus, que sempre foi muito zeloso pela adoração verdadeira. Mas nós ainda estamos tolerando algo, vamos repetir isso uma vez mais, gravando isso em nossa mente. Vendo isso, entendendo que não está certo, mas não temos a força interna para fazer o que é certo, pense no exemplo de Jesus. Tirem essas coisas daqui. Quando fizemos isso repetindo, isso fica na nossa mente, fica no nosso coração e queremos imitar o zelo do nosso querido Jesus, o nosso Salvador. Quando fizemos isso, vamos ficar longe de práticas erradas. Nós mencionamos 3 coisas importantes: todo tipo de impureza, desonestidade e ganância. E ao fazermos isso, vamos manter a adoração verdadeira, livre de contaminação e ter uma consciência limpa. E o mais importante de tudo, vamos deixar Jesus feliz e alegrar o coração do nosso querido Pai Jeová, que merece adoração pura. Obrigado, irmão Antônio, por nos ajudar a ver como podemos mostrar amor pela adoração pura por meio de nossa conduta. Às vezes, as pessoas entendiam totalmente errado algumas declarações de Jesus. Vamos analisar uma dessas declarações que ensina uma verdade importante. Para isso, vamos prestar atenção ao irmão Sóstenes Rodrigues, membro da comissão de filial, que vai fazer o último discurso de hoje, com o tema Eu o levantarei. No discurso anterior, vimos que Jesus expulsou os comerciantes do templo em Jerusalém. Você conseguiu perceber no vídeo dessa manhã como é que as pessoas reagiram lá no templo? Os que eram oprimidos pelos comerciantes gananciosos se sentiram atraídos a Jesus.
É provável que pensaram: como pode um homem demonstrar tanto zelo e amor pela casa de Jeová? Eu preciso aprender mais sobre esse homem. Mas que dizer dos judeus de destaque lá no templo? Eles ficaram muito indignados. Eles se aproximaram de Jesus e o desafiaram. Fizeram uma pergunta: que sinal você pode nos mostrar como prova de que tem autoridade para fazer isso? Qual foi a resposta que Jesus deu para esses judeus? Vamos assistir novamente a esse momento importante do vídeo A História e o Ministério de Jesus. Esse discurso vai girar em torno da resposta que Jesus deu. Derrubem este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Esse templo foi feito em 46 anos e você o levantará em 3 dias? Mas o templo de que ele falava era o seu corpo. Porém, quando ele foi levantado dentre os mortos, seus discípulos se lembraram de que ele dizia isso. E eles acreditaram na passagem das Escrituras e no que Jesus tinha dito. Jesus respondeu: derrubem esse templo, e em 3 dias eu o levantarei. Jesus deu uma resposta bem diferente do que aqueles judeus talvez esperavam. A resposta de Jesus nos ensina muito sobre Jeová e sobre como nós podemos servir a Jeová com lealdade, assim como Jesus. Nesse discurso, nós vamos responder 3 perguntas. Primeiro, o que Jesus quis dizer com essas palavras? Segundo, por que Jesus falou e agiu assim naquela ocasião? E terceiro, como é que eu e você podemos apoiar Jesus em defender a adoração pura hoje? Vamos então analisar cada uma delas. Dos 4 evangelhos, o apóstolo João foi o único que registrou esse episódio. Curiosamente, o Evangelho de João contém 92% de informação que é exclusiva, só aparece no Evangelho de João. Por exemplo, o primeiro milagre em Caná, a visita de Nicodemos para Jesus durante a noite, a conversa de Jesus com a samaritana. Imagine, Jeová inspirou João, com 98 anos de idade, para registrar tanta informação nova. Nós amamos o apóstolo João por isso. Mas vamos reler então o trecho que contém esse episódio do templo. João capítulo 2, 18 a 22. Diz assim, João 2, 18 a 22. Em vista disso, os judeus lhe perguntaram: que sinal você pode nos mostrar como prova de que tem autoridade para fazer essas coisas? Jesus lhes respondeu: derrubem esse templo, e em 3 dias eu o levantarei. Então os judeus disseram: esse templo foi construído em 46 anos, e você o levantará em 3 dias? Mas o templo de que ele falava era o seu corpo. Quando ele foi levantado dentre os mortos, porém, seus discípulos se lembraram de que ele dizia isso, e eles acreditaram na passagem das Escrituras e no que Jesus tinha dito. Os judeus não entenderam a declaração de Jesus. Será que Jesus estava falando de derrubar aquele templo construído, reformado por Herodes, e que estava já sendo ampliado por 46 anos? É óbvio que não, isso não faria sentido. Jesus não queria derrubar e reconstruir um prédio.
Então, o que Jesus quis dizer quando disse, eu o levantarei? Jesus sabia que ia sofrer uma morte dolorosa e que seria ressuscitado com um corpo espiritual no terceiro dia. Era desse templo, o seu corpo, que ele estava falando. Como diz a nota na Bíblia de Estudo em João 2:21, Jesus estava comparando sua morte e a ressurreição com a demolição e reconstrução de um prédio. Então surge uma pergunta. Se Jesus estava falando do seu corpo e não do templo literal lá em Jerusalém, como é que ele poderia dizer, eu o levantarei? Muitos acreditam que essa frase é uma prova de que Jesus é o Deus Todo-Poderoso e que ele iria ressuscitar a ele mesmo. Será que isso faz sentido? O que acontece quando alguém morre? Nós sabemos, Eclesiastes 9, 5 e 10 diz que depois que a pessoa morre, ela não consegue fazer nada, nem sequer pensar. Então, como é que uma pessoa morta poderia ressuscitar a si mesma? Quem foi que trouxe Jesus à vida? A Bíblia explica, nós sabemos. Mas veja essa verdade simples e direta aqui em Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Diz assim, Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus, o Pai, que o levantou dentre os mortos. Dá para perceber claramente, Jeová e Jesus são duas pessoas diferentes. Jeová nunca morreu, nunca vai morrer. O Salmo 90, versículo 2, diz que Jeová existe de eternidade a eternidade. Jeová é o Criador, é o Pai. Jesus foi criado, é o Filho. Jeová ressuscitou Jesus. Então, qual a resposta? Por que Jesus usou essa expressão, eu o levantarei? Para obter o conhecimento correto, é bom lembrar de um outro episódio que pode nos ajudar. Certa ocasião, Jesus curou uma mulher que tinha uma hemorragia, um fluxo de sangue constante, e por isso ela sofria muito. Quando Jesus a curou, veja a declaração que Jesus fez em Mateus, capítulo 9, versículo 22. Mateus 9, 22. Ali diz, Jesus se virou e ao vê-la disse, coragem, filha, a sua fé fez você ficar boa. E a partir daquele momento, a mulher ficou curada. Jesus falou, a sua fé fez você ficar boa. Será que Jesus estava dizendo que a fé extraordinária daquela mulher foi que resultou em ela curar a si mesma? Não faz sentido. Humanos imperfeitos não podem curar a si mesmos. Jesus reconheceu que a fé daquela mulher teve um papel importante em ela receber a cura por meio de Jesus. Quando Jesus falou, a sua fé fez você ficar boa, Jesus estava destacando o papel importante da fé, da confiança que aquela mulher tinha. E Jesus usou a mesma expressão em outros milagres. Agora fica mais fácil entender por que Jesus disse, eu o levantarei. Jesus sabia que ele não iria ressuscitar a si mesmo, mas Jesus foi inspirado a reconhecer o papel que ele mesmo teria na ressurreição dele. Se Jesus continuasse leal até o fim, que certeza ele poderia ter de que o Pai dele, a quem ele conhecia muito bem, iria ressuscitá-lo.
Podemos até ilustrar. Imagine que alguém precisa fazer uma cirurgia. O médico é experiente e tem boa reputação. Só que para se preparar para a cirurgia, o médico diz que aquela pessoa tem que tomar certos medicamentos, fazer uma dieta alimentar e depois fazer novos exames. Se o paciente segue direitinho as orientações do médico, o médico fica confiante para marcar a cirurgia. E o médico diz para o paciente, vai dar tudo certo. Eu já fiz isso muitas vezes. Tanto o médico como o paciente ficam confiantes. Talvez alguém pergunte para essa pessoa, e aí, como é que está seu tratamento de saúde? Aí ele diz assim, logo eu vou ficar bom. Quer dizer que ele vai curar a si mesmo na cirurgia? Não. Ele está simplesmente dizendo que ele tem certeza que vai ficar bom. A evidência de que a cirurgia vai dar certo. Então, respondendo à primeira pergunta desse discurso, por que Jesus disse, em 3 dias eu o levantarei? Jesus não ia ressuscitar a si mesmo. Mas era como se Jesus estivesse dizendo, vocês vão destruir meu corpo, mas em 3 dias meu Pai vai me recompensar, porque eu sou leal a Ele. Eu tenho certeza, meu Pai vai me levantar dentre os mortos, eu serei ressuscitado. Então, nós respondemos já a primeira pergunta. Ainda assim, pode ser que alguém ache essa declaração de Jesus um tanto intrigante. Talvez alguns pensem assim, por que Jesus falou desse jeito? Parece que ele estava induzindo os ouvintes a ficarem confusos. Os seus próprios discípulos, diz o relato, só entenderam bem esse assunto quando Jesus realmente foi ressuscitado. Então, a segunda pergunta é, por que Jesus falou assim naquela ocasião? Jesus levou em conta 4 fatores importantes. O motivo, com quem ele falava, o objetivo e o modo de ensinar. Vamos falar um pouquinho de cada um desses fatores. Primeiro, o motivo. O que é que impulsionou Jesus? O que é que motivou Jesus a falar essa frase? Ele havia acabado de expulsar os cambistas, aquelas pessoas gananciosas, egoístas, comerciantes que vendiam com ágio e que estavam ali realizando comércio na casa de Jeová. Nós vimos no discurso anterior que Jesus disse, tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu Pai uma casa de comércio. Jesus tinha autoridade para agir e falar como ele fez? Com certeza. Senão, ele não diria que o templo era a casa do Pai dele. O que isso significava? Ontem de manhã, nós vimos no vídeo A História e o Ministério de Jesus, que logo após o batismo, o Espírito Santo de Jeová veio sobre Jesus. Nessa ocasião, Jesus se lembrou da sua existência pré-humana, lá no céu, com seu Pai, antes de vir à Terra. A gente pode afirmar que naquele ano, 29, aconteceu o maior download do universo. Jeová fez com que um homem de 30 anos de idade conseguisse colocar no seu cérebro perfeito muita informação. O que você acha? Será que Jesus, naquela ocasião, se lembrou de Salmo 45, 7, uma profecia sobre o Messias, e que dizia ali, o Senhor amou a justiça e odiou a maldade? É bem provável que Jesus lembrou dessa e de muitas outras profecias. Então, por que Jesus falou aquela frase, eu o levantarei? Porque Jesus tinha zelo pela justiça. Ele condenou o comércio realizado no templo, e ele sabia que aquilo era uma falta de respeito com Jeová e com a adoração pura. Com quem Jesus estava falando?
Nós vimos lá em João, capítulo 2, versículo 18, que ele estava falando com os judeus. No começo do 18 disse: em vista disso, os judeus lhe perguntaram. Quem eram esses judeus? É óbvio que não eram todos os judeus. Nos evangelhos, geralmente, a expressão os judeus se refere a um grupo específico. Os judeus que tinham uma posição de liderança no templo. Você se lembra do vídeo, a aparência daqueles judeus? Os judeus que interrogaram Jesus eram os principais sacerdotes e outros que tinham autoridade ali no templo, em Jerusalém. Eles estavam furiosos. Por quê? Jesus havia acabado de expor aqueles homens como desonestos e gananciosos. Pior ainda, se você olhar a nota de estudo em João 2,16, ali explica que, com aquele gesto de limpar o templo, Jesus eliminou uma fonte de renda bem lucrativa para a casa de Anás, o principal sacerdote. Então, Jesus estava ali falando com pessoas que tinham autoridade religiosa e que estavam bem indignados. O terceiro aspecto, o objetivo. Qual era a intenção de Jesus quando ele falou: derrubem esse templo e eu o levantarei? Aqueles judeus orgulhosos fizeram uma pergunta arrogante, desrespeitosa e constrangedora. A pergunta registrada no versículo 18 é: que sinal você pode nos mostrar como prova de que tem autoridade para fazer essas coisas? Quanta ousadia! O tom era um tom de desafio. Eles praticamente exigiram que Jesus desse uma explicação. Será que Jesus ia deixar aqueles opositores dizer o que ele deveria fazer? Não. Jesus não iria dar um sinal ou fazer um milagre só para provar que ele era o Filho de Deus e que o templo era a casa do Pai dele. Então, o que Jesus fez? Nós vimos no primeiro vídeo. Ele falou com um tom firme, mas calmo. Ele não pagou na mesma moeda. Ele disse: derrubem esse templo, e em 3 dias eu o levantarei. Jesus estava provocando a mente daqueles judeus. Era uma declaração intrigante. Essa frase faria os opositores de Jesus pensar um pouco e talvez forneceria uma base para talvez no futuro aqueles opositores desenvolverem fé em Jesus. E o quarto aspecto, o modo de Jesus ensinar. Vamos pensar um pouquinho no modo como Jesus fez essa declaração. Jesus sabia que alguns opositores eram teimosos e não acreditariam em Jesus, mesmo depois de ele realizar um milagre, nem depois que Jesus fosse ressuscitado. Só que nem todos os opositores eram assim. Alguns estavam apenas sendo cegados, enganados por ensinos falsos. Na verdade, até os seus discípulos precisaram mais tarde de ajuda para entender o milagre da ressurreição. Olhe comigo, por favor, Lucas capítulo 24. Lucas 24, versículos 6 e 7. Diz assim: isso aqui aconteceu lá no túmulo vazio de Jesus. O anjo falou assim: ele não está aqui, mas foi levantado. Lembraram-se de que, enquanto ainda estava na Galileia, ele lhes disse: o Filho do Homem tinha de ser entregue a pecadores, ser morto na estaca e no 3º dia ser levantado. Então aqui, o anjo explicou para aquelas mulheres, e possivelmente essa explicação se espalhou entre os discípulos, de que Jesus havia sido ressuscitado no 3º dia, como ele havia profetizado. Como isso foi esclarecedor para os discípulos.
Imagina o impacto que isso teve na vida deles. Eles entenderam que Jesus estava morto, mas passou a viver, foi ressuscitado. E toda a obra de pregação das boas novas iria se basear nesse fato, de que Jesus levantou dentre os mortos. E que dizer daqueles judeus arrogantes, que estavam sendo enganados e até cegados? Será que eles também desenvolveram fé em Jesus? Olha o que aconteceu algum tempo depois, olhando aqui Atos capítulo 6, versículo 7. Atos 6, 7. Aqui Jesus já tinha morrido, já tinha sido ressuscitado, tinha acontecido o derramamento do Espírito Santo em 33 de Pentecostes, e aí diz assim, versículo 7. Assim, a palavra de Deus continuava se espalhando, e o número de discípulos se multiplicava muito em Jerusalém, e uma grande multidão de sacerdotes se tornou obediente à fé. Então, alguns judeus que eram sacerdotes, líderes religiosos, passaram também a desenvolver fé em Jesus. Então, a declaração de Jesus, derrubem esse templo e em 3 dias eu o levantarei, ajudou mais tarde os opositores a também acreditar em Jesus. O que Jesus profetizou se cumpriu. Fortaleceu os discípulos e ajudou opositores mais tarde a também conhecer a verdade, a se tornarem seguidores de Jesus. E agora podemos responder a terceira pergunta. Como é que esse episódio pode nos ajudar a apoiar e a defender a adoração pura hoje? Vamos destacar algumas lições. Uma delas, Jeová sempre cumpre o que promete. Jeová tem muito carinho por Jesus e por seus servos leais. Jeová, lá do céu, viu Jesus defendendo a adoração pura. Para Jesus, a adoração pura sempre foi prioridade. E é bom lembrar que a amizade entre Jeová e Jesus é a amizade mais antiga e mais forte de todo o universo. Jeová sente orgulho de Jesus. Por causa disso, Jesus tinha certeza absoluta de que seu Pai iria trazê-lo de volta à vida. Uma outra lição. Jesus decidiu ser totalmente obediente ao seu Pai. Dar a vida como resgate não significava apenas morrer. Jesus tinha que morrer leal. Ele tinha que mostrar a sua integridade. Por isso que no ano passado, quando nós assistimos o episódio número 1 da história e o ministério de Jesus, nós vimos que Jeová não permitiu que Herodes matasse Jesus enquanto Jesus era um bebê. Por quê? Porque um bebê, mesmo sendo perfeito, ele não poderia provar sua obediência, sua integridade, sua lealdade a Jeová. Essas qualidades precisariam ser mostradas por um homem adulto. E como é bom saber que o apóstolo João registrou esse episódio. É tocante ver as palavras que João registrou em João capítulo 10. Vamos ver novamente o Evangelho de João. João capítulo 10, versículos 17 e 18. E aqui dá para perceber o relacionamento achegado que Jeová e Jesus têm. Olha as palavras de Jesus que só João registrou, não os outros evangelistas. Diz assim, João 10, 17 e 18. É por isso que o Pai me ama, porque entrego a minha vida para que eu possa recebê-la de novo.
Ninguém a tira de mim, mas eu entrego de minha própria iniciativa. Tenho o direito de entregá-la e tenho o direito de recebê-la de novo. Recebi esse mandamento do meu Pai. Esses 2 versículos fazem um resumo lindo do que é praticar adoração pura. Jeová e Jesus têm um relacionamento achegado, têm sentimento. Jeová ama Jesus e Jesus ama Jeová. Também adoração pura envolve obediência, fazer o que Jeová agrada, e Jesus falou que ele faria isso. E também adoração pura faz com que a gente acredite que Jeová pode nos recompensar se fizermos o que é certo. Jesus tinha certeza disso quando falou que ele seria ressuscitado. Então, como é que eu e você podemos imitar o exemplo de lealdade de Jesus? Uma frase simples: obediência total a Jeová. A adoração pura envolve obedecer Jeová em todos os aspectos da nossa vida. E o que é que nos motiva? Amor a Jeová. Às vezes, quem obedece nem sempre ama, mas quem ama sempre obedece. E nós amamos muito a Jeová. Por isso, Jesus é um ótimo exemplo para imitarmos. Ou melhor, ele é o melhor exemplo. Queremos ter o mesmo conceito que Jesus tinha sobre o que é certo e o que é errado. Jesus defendeu a adoração pura. Isso é fácil? Não. É possível? É. Nós podemos, apesar do desafio. E não é fácil, né? Hoje, os valores estão invertidos. Alguns preferem até dizer que hoje não existe um padrão moral mais. Tudo é aceitável. Faça o que o seu coração quiser. O importante é ser feliz. Não importa qual seja a sua decisão, a sua escolha. Consegue imaginar algumas situações comuns hoje que testam nossa lealdade? Por exemplo, um parente, um membro da nossa família, pode chegar com boa intenção e dizer para você assim: eu sei que você é testemunha de Jeová, mas não precisa levar a religião tão a sério assim, né? Ou talvez um colega de escola convida você para sair juntos e talvez ele diz: você merece ser feliz, vamos divertir um pouquinho. Ou pode ser que seu patrão diga que não é assim para você ser tão honesto. Talvez o valor do imposto não vai fazer falta para o governo, como talvez alguém diz, né? Ou mesmo sozinho, navegando na internet ou escolhendo um filme para assistir. São situações comuns que testam nossa lealdade. Jesus não aprovou nem tolerou o que Jeová considera errado. Nós também precisamos nos posicionar de modo claro, com tato e respeito. Nós não podemos concordar com os que dizem que o bom é mal e o mal é bom. No vídeo a seguir, veja o exemplo de 2 irmãos, Bia e André. Eles passaram no teste de lealdade. Veja como eles imitaram a Jesus e defenderam corajosamente a adoração pura. Sério? Que bom que deu certo o nosso café. Foi mesmo. Ai, obrigada por ajudar minha mãe. Ah, não, tranquilo. Mas ela não ficou com ciúme de você vir aqui enquanto tá visitando ela? Eu disse que eu queria um tempo de qualidade com a minha prima, e aí ela aceitou essa desculpa. É mesmo? Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Tá bom. Você lembra do Lucas? Aquele
Da escola? O que tem? Bem, vamos dizer que talvez eu tenha encontrado ele ontem e ele só perguntava de você. Ai, não. E aí, se eu disser que acabei passando pra ele seu número, você não ficaria brava, né? Ó, se conseguir terminar dentro de 1 hora, tá ótimo. Oi, André. Oi, seu Carlos. Tudo bem? Posso falar com você rapidinho? Ah, claro. Ótimo. Que bom que te achei aqui. Como posso te ajudar? Então, como você sabe, as eleições estão chegando. E eu tenho uma ideia que pode ser boa para nós dois. Eu tô me candidatando a vereador. E eu queria muito usar a sua empresa, na verdade você, na minha campanha eleitoral. Essa é uma ideia de como vai ficar. Mas novas fotos vão ser tiradas em breve. Ai, fala sério, Bia. Ele é um cara legal. Só conversa com ele. Por que não? Você ia no salão, você sabe por quê? Não, isso não tem nada a ver com a sua religião. É só uma conversa, não quer dizer que vai terminar em casamento. Isso é só pra, tipo assim, ter alguém, sabe? Mari, você sabe que eu sigo os princípios da Bíblia. Eu vou ser bem sincera com você. Você até que tá muito bem, mas você já tá na casa dos 30, Você né? sabe que eu tenho outras prioridades. Mas você merece ser feliz. Você é um bom exemplo para nossa cidade. E eu quero que as pessoas saibam que eu vou ajudá-las, assim como eu ajudei você. Pode ser uma grande oportunidade para o seu negócio. Muito obrigado por ter lembrado de mim. Mas deixa eu te falar, por que não vou aceitar? Você tá levando isso a sério demais. Não é pra ser pra sempre. Só não queria que você passasse os melhores anos da sua vida sozinha. Mari, é lógico que eu quero encontrar alguém, mas eu quero que essa pessoa acredite no mesmo que eu. Que servir a Jeová é a coisa mais importante na vida. Mas aí... você vai acabar ficando sozinha. Obrigada por se preocupar comigo, mas eu tô bem, é sério. Eu apoio apenas o reino de Deus. Por isso prefiro ficar neutro em questões políticas. Eu não consigo entender. Olha, eu posso te explicar mais se você quiser. Tem um artigo aqui que fala... Não precisa. Olha, eu confesso que eu tô muito decepcionado. Principalmente depois de tudo que eu fiz por você. Espero que você mude de opinião. Obrigado por me respeitar, mas... eu sei que isso não vai acontecer. Agora nossa situação ficou bem complicada. André, espero que a gente resolva isso. Eu não entendo. Mas, no final das contas, eu só quero que você seja feliz. Mas eu sou feliz. Ser leal a Jeová é o que me deixa feliz. É isso que é importante pra mim. Tá bom. Não tá mais aqui quem falou. Mas talvez você vai ter que bloquear ele. Ai, por que você foi fazer isso? Desculpa. Eu só queria ajudar, não fica bravo. Ai, você vai ter que falar com ele. Pra ele Ser leal a Jeová é o que nos deixa feliz. É o que a Bia e o André fizeram. Foram leais a Jeová. Como foi bom considerar em detalhes esse episódio de Jesus no templo. Era o ano 30 e Jesus estava apenas começando o seu ministério. Mas por ter mostrado logo no início que ele era leal e totalmente obediente, isso produziu um efeito muito importante, muito bom nos seus discípulos. E uma última lição para nós. Se nós formos leais como Jesus, nós também temos chance de ver o impacto positivo daquilo que as pessoas observam na vida delas. Quando elas nos veem,
o impacto positivo que elas podem ter. Pode ser que no seu território as pessoas já não sejam tão receptivas às boas novas, mas como Jesus, nós não desistimos. Continuamos compartilhando com ela as promessas de Jeová sobre o futuro. Será que elas vão mudar de atitude? Pode ser que mudem. O mundo está ficando cada vez pior e pode ser que a promessa do futuro de Jeová toque o coração delas. Mas assim como aqueles opositores de Jesus, que só acreditaram bem depois, pode ser que alguns, durante a grande tribulação, resolvam voltar para Jeová aos 45 do segundo tempo. Como nós vamos reagir? Jeová é muito misericordioso. Jeová, quando libertou o povo do Egito, permitiu que uma grande quantidade de pessoas que não adoravam a Ele seguissem com os israelitas pelo deserto. Então, o que eu e você vamos fazer? Nós vamos continuar aprendendo do belíssimo exemplo de Jesus. Nós sabemos que o que Jesus fez era o que Jeová orientou ele a fazer. E Jeová sempre quer o melhor para nós. Então, assim como Jeová cumpriu todas as promessas que fez a Jesus, Ele também vai cumprir as promessas que fez para nós. Ele vai nos abençoar. Temos certeza que em breve teremos a magnífica oportunidade de ver Jeová Deus cumprir todas as suas promessas maravilhosas. Enquanto isso, o que eu e você devemos fazer? Ame a Jeová, seja obediente e mostre em toda a sua vida, assim como Jesus, que a adoração pura tem prioridade. Seja leal e deixe Jeová feliz. Obrigado, irmão Sóstenes, por explicar as palavras de Jesus e nos incentivar a continuar leais a Jeová. O programa de hoje destacou como podemos imitar o zelo de Jesus pela adoração pura. O que podemos esperar do programa de amanhã? A série de discursos da sessão da manhã vai analisar mais algumas palavras de Jesus que dão o que pensar. O discurso para o público vai ajudar aqueles que se interessaram pela verdade recentemente a examinar suas crenças com base na Bíblia. À tarde, vamos assistir ao episódio 3 da série de vídeos A História e o Ministério de Jesus. E o último discurso de nosso congresso vai nos ajudar a dar a Jeová a melhor adoração que podemos. Procurem ter uma boa noite de sono, para que possam aproveitar bem o último dia de nosso congresso. As partes 1 e 2 do episódio 2 da série de vídeos A História e o Ministério de Jesus foram reunidos em um único vídeo, que está disponível para download no site jw.org e no aplicativo JW Library, inclusive a versão com áudio de inscrição. Pedimos que guardem segredos sobre esse lançamento, para que os irmãos que ainda vão ter seu congresso possam ter a mesma alegria que vocês tiveram ao saber desse lançamento. Temos o prazer de informar que a assistência nesta sessão da tarde foi de 1.724 pessoas. Agora, convidamos todos a se levantar para cantarmos juntos o cântico 75, com o tema Estou Aqui. Depois do cântico, o irmão Sóstenes Rodrigues vai fazer a oração final. Repetindo, cântico 75.